O que a gente vai estudar hoje é Hegel. O Hegel é considerado um dos maiores autores da história da filosofia, e junto com René Descartes, Francis Bacon e Kant, eles formam ali o grande grupo de filósofos da modernidade, né? Se você quiser compreender a filosofia moderna, cara, você não tem muita saída. Você vai ter que entender René Descartes, né, que estudamos ano passado, vai ter que entender o empirismo, né, de Francis Bacon, principalmente, mas também de Hume, de Locke, que nós aprendemos no primeiro bimestre desse ano, e vai ter que entender Kant e Hegel. Tá? O Spinoza também, que nós estudamos, que também é um filósofo muito importante. Se você não compreender esses autores, você não consegue compreender mais ou menos o espírito da filosofia nesse período histórico, que é a modernidade. Eu não sei se vocês observaram, mas existe um ponto em comum em todos esses pensadores, em todos eles, né? Todos eles colocam o homem no centro de tudo. É uma característica da modernidade. Não é isso? Olha lá, o René Descartes, ele dizia: a razão humana leva o homem à verdade. A verdade é produto do raciocínio humano, raciocínio lógico. O que ele fez? Ele colocou a razão humana no centro de tudo. Aí depois veio o Francis Bacon com o empirismo. Ele disse o seguinte: olha, a verdade vem das experiências com os 5 sentidos que nós temos do mundo. Mas olha só, os 5 sentidos são do homem, então ele também está colocando o homem no centro de tudo. Né? O Spinoza era panteísta, lembra disso? Ele dizia: olha, o homem deve buscar o conhecimento com as suas paixões, né? Com as suas paixões, ele deve trafegar a evolução do conhecimento. Ele também está colocando o homem no centro de tudo. E o Kant, mais ainda, né? O Kant vai dizer: olha, é impossível conhecer as coisas como são em si mesmas, né? No entanto, nós temos um aparato racional que nos ajuda a julgar as coisas. Então, o homem julga as coisas. Então, ele também está colocando o homem no centro de tudo. Então, colocar o homem no centro de tudo é uma característica muito evidente da modernidade. Muito evidente da modernidade. Então, é característico de todos eles colocarem o homem no centro de tudo. Mas, caramba, professor, o que diferencia todos eles? O que diferencia é o seguinte: cada um desses filósofos modernos vai dizer que o homem julga ou conhece a realidade de um modo próprio. Então, cada um vai destacar o modo próprio do homem. Percebe? Cada um vai querer criar uma teoria mais original do que a teoria anterior. Então, há um movimento na modernidade de originalidade. Os filósofos estão buscando construir sistemas filosóficos extremamente originais, extremamente inovadores, né? Sistemas que tentam, de todas as formas, falar: olha, o homem conhece ou julga a realidade dessa forma. E aí cada filósofo, obviamente, vai tentar explicar a sua forma de conhecer o mundo, né? E o Hegel, o filósofo alemão Hegel, que nós vamos estudar hoje, né, não é diferente. Ele também vai ter a sua teoria própria para tentar explicar como é que o homem compreende a realidade. Ele também vai colocar, de certa forma, o homem no centro de tudo. Porque isso é uma característica da modernidade. Percebem a questão? Então, é necessário você sempre lembrar disso. É característico dos filósofos modernos colocar o homem no centro de tudo. Vocês vão perceber que a filosofia está fluindo no movimento. Ó. Isso aqui é muito importante de vocês saberem, para vocês não errarem bobeira no Enem. Ó, a antiguidade. A antiguidade coloca a natureza no centro de tudo. O homem entende a natureza e a natureza dá pistas para o homem sobre ele mesmo. A natureza está no centro de tudo. A natureza que é a fonte do conhecimento. Percebe? Depois vem a Idade Média. A Idade Média, Deus é a fonte do conhecimento. Então, Deus está no centro de tudo. Aí vem a modernidade. O homem é a fonte do conhecimento. Então, o homem está no centro de tudo. Aí vocês vão perceber que quando a gente chegar na pós-modernidade, a coisa vai mudar de novo. Vai mudar de novo. Então, esses 4 períodos históricos, cada período histórico tem a sua própria fonte de conhecimento verdadeiro. Você tem que estar mais ou menos inteirado sobre essas informações, porque isso te ajuda pra caramba a resolver questões do Enem, cara. Te ajuda muito. Você chegou lá numa questão, bateu o olho no autor e sabe de qual período histórico ele viveu, você já está mais ou menos ligado nisso. Caramba, o texto é do Kant, já sei. Ele está centralizando sua filosofia no homem. Vai dizer que o homem é a fonte do conhecimento. Percebe? Então você tem que estar ligado em cada filósofo, em cada época histórica, tá joia? A gente, quando for se aproximando assim no final do ano, mais próximo do Enem, eu sempre faço para os alunos, já nas aulas presenciais, no quadro branco, uma linha histórica, explicando as características de cada período histórico
e os principais filósofos de cada época. Nós vamos fazer isso. Mas vamos deixar mais para próximo do Enem, tá joia? Então vamos estudar o filósofo de hoje, que é o filósofo Hegel, tá? Para a gente entender o Hegel, é necessário a gente entender o movimento da própria modernidade. Olha que interessante. Não sei se vocês se recordam. A modernidade, ela se inicia com René Descartes, dizendo assim, olha, penso, logo existo. Para que ele está dizendo? Olha, o meu raciocínio é certo, eu consegui comprovar que eu existo com o meu raciocínio. E é do meu raciocínio que eu vou tirar as verdades para tentar interpretar o mundo. Então, o que o Descartes fez? Ele deu mais importância ao interior do homem do que ao mundo. Ele deu mais importância ao interior do homem do que ao mundo. Ele deu mais importância ao raciocínio humano do que propriamente o mundo que nos cerca. Ele tentou entender o mundo? Tentou também, mas deu mais importante ao raciocínio. Aí depois veio o empirismo, né? O empirismo lá do Francis Bacon, do John Locke, do David Hume, que nós já estudamos esse ano no bimestre passado. O empirismo falou o seguinte, olha, a fonte do conhecimento são as experiências, os 5 sentidos humanos. Então, tudo que você sente do mundo é conhecimento. Então, o que o empirismo fez? O empirismo, apesar de falar que a fonte do conhecimento é o homem, o empirismo deu mais importância ao mundo. Porque aquilo que nós percebemos do mundo é que vai formando o nosso conhecimento. Não é isso? Através das experiências. Então, ele deu mais importância ao mundo. Então, o Descartes, mais importância ao pensamento, o empirismo, um pouco mais de importância ao mundo, apesar de falar que a fonte do conhecimento é o homem. Aí, o que aconteceu? Todos os filósofos modernos que vieram depois do racionalismo e do empirismo tentaram resolver esse problema. Que problema? Caramba, qual que é o mais importante? O interior do homem ou a realidade fora do homem? E aí, cada filósofo, à sua maneira, que veio depois do racionalismo e do empirismo, tentou consertar isso. O Spinoza tentou consertar isso, lembra? Falando que tudo é Deus e que o homem age pelas paixões para buscar o conhecimento. Depois o Kant também tentou consertar isso. E o Hegel também vai tentar fazer isso. Né? Então o Hegel está entre aqueles filósofos que está tentando juntar o racionalismo e o empirismo. Que está tentando juntar as características principais do racionalismo e as características principais do empirismo. Então o Hegel não é diferente. Ele vai tentar fazer isso também. Tá joia? Só que aqui entra um aviso. A aula de hoje é uma aula difícil, tá? Eu vou precisar que vocês prestem atenção e na primeira dúvida que aparecer, vocês têm que perguntar, cara. Porque a filosofia que a gente vai aprender hoje é uma filosofia difícil. É uma filosofia que já caiu no Enem uma única vez. Em toda a história do Enem só caiu Hegel uma única vez. Né? Então pode ser que não caia, mas pode ser que caia novamente. Então, para a gente entender essa matéria, é necessário prestar muita atenção, porque tem alguns conceitos, para a gente não ficar confuso, tá joia? Eu vou tentar explicar da melhor maneira. Por favor, ajudem a aula perguntando. Tá? Se vocês não perguntarem, eu vou partir do princípio que vocês estão entendendo. Aí eu vou passar sempre para o próximo ponto, tá? Vão ter alguns momentos da aula que eu vou estar chato, porque eu vou falar assim, galera, respondam sim aí se vocês entenderam. Eu tenho que fazer isso porque eu fico preocupado com o entendimento de vocês, já que eu sei que a matéria que nós vamos trabalhar hoje não é uma matéria tão fácil. Tá, joia? É uma matéria um pouco difícil, tá? Mas vamos lá, então. O filósofo Hegel, ele teve uma formação religiosa, né? Ele até foi um conservador em suas ideias, tanto políticas quanto filosóficas, só que essas ideias religiosas e conservadoras elas foram alterando no meio do percurso filosófico, no meio da sua formação intelectual. Né? Então ele veio de uma formação bem tradicional, bem conservadora, mas depois, durante a evolução do seu pensamento, ele foi tendo uma condição assim, mais progressista. Né? Ele começou a ter uma visão de mundo um pouco mais moderna. Então a gente tem que entender o seu pensamento também dentro desse processo da sua formação intelectual. Ele teve uma formação intelectual que foi progredindo na medida que ele ia estudando cada vez mais, de uma tradição, de um conservadorismo, até ao pensamento puramente moderno, tá? Então a gente tem que ter isso em mente para poder entender Hegel. Isso é legal, porque se a própria formação dele foi um movimento, vocês vão perceber que o movimento é parte essencial da sua filosofia, né? Então a gente tem que ter isso em mente para poder compreender
a própria filosofia do Hegel, tá? Primeira coisa que a gente vai ter que entender do Hegel, né? Qual é a visão que ele tem do mundo? Qual é a visão que ele tem do mundo? Como é que funciona a sua visão do mundo? A visão do mundo de Hegel é uma visão completamente original. Original. Até então ninguém tinha pensado nisso que ele vai pensar agora. Então quero que vocês prestem muita, mas muita atenção mesmo, tá joia? Primeira coisa, o Hegel, ele quer criar uma nova filosofia. Uma nova filosofia. Olha que interessante. Desde a tradição, o que é filosofia? Filosofia é o amor pela sabedoria, não é isso? É a busca pela sabedoria. O filósofo é aquele que vai buscando saber cada vez mais as coisas. Por quê? Porque ele ama a sabedoria. Então o filósofo, ele nunca está satisfeito. Sempre há algo novo para ele poder conhecer. Percebe a questão? Então ele age pelo amor pela sabedoria. O Hegel quer inaugurar um novo tipo de filosofia. Um novo tipo de filosofia. Que não seja um amor pela sabedoria, mas que seja sabedoria real. O que eu quero dizer com isso? Hegel está dizendo o seguinte, olha, eu estou tentando aqui montar um sistema filosófico que não ensine o homem a buscar a sabedoria, mas que ensine o homem a buscar a sabedoria e possuir a sabedoria total. Percebe a questão? Então a promessa dele enquanto filósofo não é ensinar um modo apenas de buscar sabedoria, como fizeram os outros filósofos. Não é apenas ensinar como amar a sabedoria, mas como possuir a sabedoria real de todas as coisas. Então perceba que o Hegel ele é muito pretensioso, ele é bastante pretensioso. Segundo ele vai criar um sistema que dá para você conhecer tudo o que existe. Você pode ter a posse do saber absoluto de algum modo. Olha que coisa impressionante, né? Aliás, essa característica do pensamento de Hegel é uma característica mais ou menos comum depois dele. No finalzinho da modernidade até a pós-modernidade, vocês vão perceber que os filósofos vão se tornando cada vez mais pretensiosos em seus projetos. E com Hegel não é diferente. Não é diferente. Então, como é que funciona a sua filosofia que pretende absorver o real absoluto? Primeira coisa que a gente tem que entender. A filosofia de Hegel quer aprender o real absoluto, ou seja, todas as coisas. Mas para compreender todas as coisas, é necessário entender primeiro o que é o absoluto. O que é o absoluto? A Nataline está perguntando, professor, isso é tipo Marx, que quer uma coisa mais concreta? Não, Nataline. Aliás, Nataline, aproveitando a sua pergunta, o Marx, que estudamos em sociologia, vai pegar, assim, algumas de suas ideias do Hegel. O Hegel vai influenciar muito Marx, muito Marx. Só que vai ter uma diferença vital entre Hegel e Marx. Já grava isso, Nataline, que pode ser uma boa questão do Enem. O Marx trabalha no plano concreto material. Lembram disso? Tudo para Marx é trabalho. É um mundo material fluindo. Hegel não. O Hegel está no plano mais ideal. Vai trabalhar mais as ideias. Só que olha que coisa curiosa, Nataline, aproveitando a sua pergunta. Toda a base das ideias de Marx para a filosofia marxista, para o pensamento marxista, o Marx tirou do Hegel. Você vai ver uma certa semelhança entre os dois, apesar dos dois estarem trabalhando em esferas diferentes. Marx no plano material e concreto, e Hegel no plano das ideias, no plano ideal. Percebe? Mas há semelhança entre os dois. Eu te peço paciência, Nataline, obrigado pela pergunta, mas eu te peço paciência, porque lá pelo meio da aula até o final, a gente vai abrir de novo essa sua pergunta e vai falar, caraca, agora eu estou entendendo o porquê que Marx leu tanto Hegel. Mas Marx veio depois de Hegel, mas a diferença é que Marx trabalha no plano concreto, material, e o Hegel no plano mais abstrato. Mais abstrato. Tá joia? Mas fique tranquilo que você vai entender isso tudo. Mas você tem razão, há semelhança entre os dois. A gente vai perceber as semelhanças durante a aula. Então, olha só. A ideia do Hegel é ter uma concepção absoluta da realidade. Entender a realidade por completo. Entender a realidade por completo. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que saber é o que é o absoluto para Hegel. O que é o absoluto para Hegel? Hegel vai dizer o seguinte, olha, o absoluto é Deus. É Deus. Então, olha só, Hegel teve uma formação religiosa muito forte. Então, Hegel acredita em Deus. Existe um Deus que é absoluto. Então, antes das coisas existirem, existia um Deus absoluto, né? O que significa algo absoluto?
algo absoluto é algo que se intera dele mesmo, que não depende de uma outra coisa para existir. Então Deus é independente porque ele existe antes de tudo existir. Então Deus existe e é o absoluto. E é o absoluto. Percebe? Agora, raciocinem comigo. Se Hegel quer criar uma filosofia que vai ensinar o homem a ter poder sobre esse absoluto, quer dizer que, de certa forma, Hegel vai nos ensinar a compreender Deus. A compreender Deus. Mas isso não é algo tão simples. Não é algo tão simples. E é por isso que vocês devem prestar bastante atenção nessa aula, porque a aula não é tão simples mesmo, tá? Então vamos lá. Retomando o nosso raciocínio. Antes de todas as coisas existirem, existia Deus. E o que é Deus? Deus é o absoluto. Deus é um ser absoluto, que é ele que vai criar todas as coisas, tá? Preste atenção. Só que olha só que interessante. Esse Deus absoluto que existe, ele criou a realidade, ele criou a natureza, ele criou o mundo de uma determinada maneira, segundo Hegel. Ele criou o mundo de uma determinada maneira, segundo Hegel. Né? Hegel, H-E-G-E-L, tá? A maneira que escreve o nome dele. Ele criou o mundo segundo uma maneira, que foi a seguinte, presta atenção. Antes de tudo existia Deus. Deus é um ser absoluto. Percebe? Esse Deus absoluto, olha que interessante. Esse Deus absoluto, por ser inteligente, tem ideias. Tem ideias. Então, olha só que interessante. O que são as ideias? O que são as ideias? As ideias é tudo aquilo que Deus consegue pensar. É tudo aquilo que Deus consegue pensar. Então, Deus é um ser inteligente que tem ideias. Perceberam a questão? Então, o processo de criação do mundo aconteceu da seguinte maneira. Primeiro, existe Deus como absoluto. Segundo, Deus sabe quem ele é. Então, Deus se pensa como um espírito. E terceiro, Deus, como um espírito, tem ideias. Tem ideias. Esse é o terceiro momento. Então, olha só. Deus existe como algo absoluto. Deus se pensa como um espírito. E Deus tem ideias sobre outras coisas. E dessas ideias que ele tem outras coisas, ele vai criando a natureza, vai criando o mundo. Então, o que é o mundo que nos cerca? O mundo é regido pelas ideias de Deus. Só que o que eu quero destacar antes da gente ir para o mundo? Olha como é que é difícil explicar isso. Eu quero destacar que a gente está tentando entender Deus, no primeiro aspecto, através de um movimento em três fases. Em três fases. Ó. Deus existe como um absoluto. Então, Deus existe antes de tudo. Depois, Deus se pensa como um espírito. Ele fala, caramba, eu, Deus, existo como um espírito. E terceiro, esse Deus que é espírito tem ideias. Tem ideias. E é dessas ideias que o mundo vai sendo criado. Percebe a questão? Por que eu estou dando destaque a isso? Presta atenção. Toda a filosofia de Hegel sempre será explicada dentro de um movimento dividido em três fases. Então, a primeira coisa que nós estamos explicando é Deus. Deus já está sendo entendido por nós como um movimento em três fases. Ó. Deus existe como um absoluto, depois Deus se pensa como um espírito, e depois Deus tem ideias de outras coisas. E essas outras coisas é o mundo. Percebeu a questão? Deus existe, depois Deus se pensa, depois Deus cria o mundo. Perceberam a questão? Então a gente compreendeu Deus dentro de um movimento de três fases. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Hegel está criando uma filosofia onde você só consegue compreender as coisas dentro sempre de um movimento. Um movimento que sempre acontece em três fases. Então, a primeira coisa que nós estamos analisando, que é Deus, só pode ser compreendido pelo homem nesse movimento de três fases. Estão percebendo? É óbvio que aqui tem uma influência na formação intelectual dele, que é uma formação religiosa. A religião cristã, por exemplo, quando vai explicar Deus também numa tríade, ó. Pai, Filho e Espírito Santo.
É mais ou menos o que o Hegel está fazendo, só que agora numa linguagem filosófica. Ó. Deus é absoluto, Deus se pensa como espírito e Deus pensa o mundo como ideias. Perceberam a questão? Então, olha só. Duas coisas eu estou pedindo para vocês decorarem sobre Hegel, que é muito importante. Primeiro, que a filosofia de Hegel vai nos explicar todas as coisas sempre por um movimento em 3 fases. E segundo, que a primeira coisa que ele está explicando é o absoluto, é Deus. E ele está nos explicando Deus em um movimento em 3 fases. Deus existe como absoluto, Deus se pensa como um espírito e Deus tem ideias criando o mundo. Então a criação do mundo é resultado de um movimento que o próprio Deus executou. Cara, olha como é que é difícil explicar isso. Vocês estão entendendo? Então houve um movimento que Deus fez produzir o mundo. Se Deus não tivesse realizado esse movimento em 3 fases, o mundo não existiria. Tá dando para entender? Então Deus existe, absoluto, Deus pensa a si próprio, espírito, e logo depois Deus faz o quê? Ele tem ideias, criando o mundo. O mundo, então, é resultado desse movimento em 3 fases do próprio Deus. Ó. Perceberam a questão? Então, olha só. Essa filosofia que tenta entender as coisas sempre por um movimento em 3 fases tem um nome. O Hegel vai chamar de dialética. O movimento dialético. Nossa, professor, todo mundo na filosofia fala em dialética desde Sócrates. Porra, é verdade. Mas cada um está dando a sua roupagem para a própria dialética. Então, o que é dialética para Hegel? O que é dialética para Hegel? Dialética é a parte da filosofia que estuda o movimento das coisas sempre em 3 fases. Sempre em 3 fases. A afirmação, a negação e o resultado. O que eu quero dizer com isso? É a tese, a antítese e a síntese. Em termos de Deus, é o absoluto, o espírito e as ideias. Perceberam a questão? Olha que interessante. Quando o Hegel nos explica o que é Deus, ele nos explicou dentro desse movimento. Olha. Primeiro, a afirmação de algo existente. Deus existe. É absoluto. É absoluto. E aí, o que Deus faz com ele mesmo? Se volta contra ele mesmo, pensando ele mesmo. Então, é a negação. Ele procura se entender. Aí é o espírito. E depois do resultado desse raciocínio que ele faz dele mesmo, ele tem ideias para criar o mundo. Entendeu? Então, ó, absoluto, espírito e ideias. Tese, antítese e síntese. Afirmação, negação e resultado. Tudo que o Hegel for nos explicar na aula de hoje vai ser explicado nesse movimento dialético de 3 fases. Deu para entender? Então, tudo que ele for explicar vai ser sempre um movimento dialético em tese, antítese e síntese. Tese é o quê? Tese é uma afirmação. Antítese é o quê? É contrariar essa afirmação, é a negação. E síntese é o quê? É o resultado do embate entre a tese e a antítese. Tudo que existe no mundo, tudo que a gente pode explicar, só dá para ser explicado desse jeito, segundo Hegel. Percebe? Então, Hegel não tem uma visão estática do mundo, parada. O que é uma árvore? Só basta eu explicar o que é árvore. Não. Eu tenho que entender a árvore dentro de um movimento em 3 fases. Eu quero entender o homem. Vou explicar aqui o que é o homem, igual Aristóteles. O homem é um animal racional. Não é estático assim. Para eu entender o que é o homem, eu vou ter que compreender o homem dentro de um movimento dialético. Tese, antítese e síntese. Então, tudo que Hegel nos explicar na aula de hoje vai ter que ser explicado nesse movimento de tese, antítese e síntese. Hegel, por enquanto, só nos explicou uma coisa: Deus. Entenderam a questão? É muito confuso isso, tá? Estou tentando explicar da melhor maneira. Então, peço, por favor, vocês compreenderam? Deu para entender pelo menos o que é Deus? Para a gente descer para as outras coisas? Tá claro isso? Ok? Obrigado, Rubac. Valeu. Show? Então vamos lá. Quando Deus, então, criou o mundo passou a existir. Né? E o que é o mundo? O que é a realidade para Hegel?
presta atenção. Olha como é que tem a ver um pouco com Marx. Vocês vão perceber isso já já. Aparentemente não tem nada a ver, mas vocês vão perceber como é que tem a ver. A realidade, para Hegel, também flui dentro de um movimento. E esse movimento sempre é dialético. Aí Hegel vai dizer o seguinte, olha, quando Deus existia, se pensou e criou o mundo passou a obedecer esse mesmo movimento dialético em 3 fases. Esse movimento dialético em 3 fases, segundo Hegel, ele flui dentro de uma história. História. O que eu quero dizer com isso? Para Hegel, a realidade, ou seja, a natureza, o mundo, tudo que existe, que foi criado por Deus, flui dentro de uma história. E o que é uma história? Uma história é uma narrativa contada que tem início, meio e fim. Então, o mundo inteiro, a realidade inteira, foi criada por Deus, existe e um dia vai deixar de existir. Só que olha só que interessante. Cada episódio dessa história também flui dentro de um movimento dialético em 3 fases. Início, meio e fim. Tese, antítese e síntese. Então, olha que interessante. Para qualquer ângulo que eu olhe para a realidade, para a natureza, eu sempre vou compreender aquilo que eu estou analisando dentro de um movimento dialético em 3 fases. Início, meio e fim. Tese, antítese e síntese. Percebe a questão? Quer ver? Ó, vamos primeiro para um plano micro, para o plano pequeno. Ó, uma árvore. Uma árvore. Olha que interessante. Antes da árvore existir, tem uma semente. Tem uma semente. Tese. Tese. O que acontece com a semente quando ela começa a germinar? A semente vai deixando de ser semente. A semente vai negando a si mesma no processo de se transformar em árvore. O que é a negação total da semente? É a antítese. E o que é a antítese? É a árvore. É a árvore. Então, ó, tese, semente, antítese, árvore. Só que qual é a finalidade da árvore? Dar frutos. E o que é o fruto que vai produzir outras sementes? É a síntese. Percebeu a questão? Ó? Tese, antítese, síntese. Início, meio e fim do processo. Tese, semente, antítese, a negação da semente, que é a árvore, e síntese, o resultado do jogo entre a semente e a árvore, que é a produção dos frutos. Tese, antítese, síntese. Perceberam a questão? Então, olha só, quando a gente olha para qualquer coisa da realidade obedece esse movimento dialético em 3 fases, tese, antítese e síntese. Ó, isso é no plano micro. Pergunta ao Arthur. Professor, você disse que teria semelhança com Marx, pelo que ele dizia sobre a evolução da sociedade até o comunismo? Perfeito, Arthur. Matou a charada. É isso mesmo. O que o malandro do Marx fez? Ele pegou essa ideia dialética hegeliana e transformou em materialismo dialético, para tentar explicar como as sociedades se transformam até chegar à síntese, a síntese perfeita, que é o comunismo. É isso aí, Arthur. É exatamente isso. Você tem, ó, o capitalismo tese, o socialismo antítese, é isso mesmo. Capitalismo tese, o socialismo antítese e o comunismo síntese. Perfeito, Arthur. Perfeito. O Marx também olhava a realidade inteira num movimento revolucionário. Só que a filosofia do Marx, o pensamento do Marx, a sociologia do Marx, ela estava limitada ao plano material. Hegel não, percebe? Hegel começa falando de Deus, cara. Ele falou, até Deus age dentro dessa tríade de movimento. Desse movimento dialético em 3 fases. Percebe? O que o Hegel está fazendo? O Hegel está criando uma filosofia que explica todas as coisas, sempre através de um movimento triádico, de 3 fases, tese, antítese e síntese. Entendeu, Arthur? Essa que é a novidade de Hegel, que o Marx vai pegar para ele um pouco, para a sua filosofia política, para o seu pensamento sociológico. Matou a charada. É isso daí mesmo, Arthur. Então, o que o Hegel está nos explicando? Que todas as coisas fluem através de um movimento dialético entre tese, antítese, síntese. Afirmação, negação e resultado. Percebe a questão?
Então é assim que a coisa acontece, tá joia? Só que tem um detalhe, prestem muita atenção nisso daqui, tá? Só que tem um detalhe. Essa filosofia que o Hegel está criando, é uma filosofia que, além de entender toda a realidade no movimento dialético em 3 fases, essa filosofia de Hegel tende a ser, segundo ele próprio, a síntese de todas as filosofias. Então, olha o que ele está dizendo. Se vocês compreenderem bem a minha filosofia, vocês vão compreender melhor as filosofias anteriores. Porque a minha filosofia é a síntese perfeita de todas as filosofias que viveram antes e que existiram antes. Percebe a questão? Então, o próprio Hegel enxerga no seu pensamento uma síntese perfeita da filosofia. Uma síntese perfeita de todas as filosofias que vieram até então. Percebe a questão? Então, no plano micro, fica muito fácil da gente entender pelo exemplo que eu dei da semente, da árvore e do fruto. Agora, vamos para um plano macro. O plano macro é o seguinte, ó, Deus criou a realidade um dia vai deixar de existir. Então, segundo a visão de Deus sobre o mundo vai passar por 3 grandes fases, até atingir a sua síntese perfeita. E quais são essas 3 grandes fases olhadas por Hegel na história? São a Antiguidade, a Idade Média e a Modernidade. Então, Hegel enxerga o período científico da modernidade como a grande síntese da história. Esse é o momento final, o capítulo final da nossa história. E é assim que ele está compreendendo. Então, Hegel vai destacar o seguinte, presta atenção. O movimento da realidade, da natureza, é um movimento histórico que obedece ao movimento dialético. Esse movimento dialético, ele aparentemente é circular. Por que aparentemente é circular? Porque você sempre inicia com uma afirmação, nega a afirmação e depois retoma a afirmação em outro nível. Não é assim? Então, olha só. O Hegel vai dizer que nasce com a Grécia Antiga, vai até a Idade Média e depois é a modernidade. O que é a modernidade? É a razão do homem, assim, no seu poder máximo. Só que o grego antigo também pensava com a razão. E a Idade Média não, pensava com a fé. Então, você tem a razão negada pela fé e depois o retorno à razão. Então, aparentemente, o ciclo da dialética é um círculo perfeito, porque parece que retorna ao início. Mas não é um círculo perfeito. Por quê? Nós estamos olhando o movimento de frente, então parece um círculo. Quando a gente coloca o movimento de lado, a gente percebe que não é um círculo vicioso. É, na verdade, uma espiral. Espiral, que vai ascendendo e evoluindo cada vez mais. Percebe a questão? Então, para responder a pergunta da Nataline, Deus olhando para o mundo, ele vê o mundo em uma história em espiral. Em espiral, tese, antítese, síntese. Essa síntese vira uma nova tese, uma nova antítese, uma nova síntese. E o mundo vai progredindo. Quando Deus olha para o mundo, ele enxerga essa espiral por completo. Então você tem a tese, a antítese e a síntese. Pergunta a Nataline, sempre caminhando para a evolução? Sempre caminhando para a evolução. A síntese é sempre um resultado melhor do que era a tese. Porque a tese recebeu a contradição da antítese para produzir um momento superior que é a síntese. Percebe a questão? Então a história é um movimento contínuo. É contínuo, mas não é vicioso. É contínuo em espiral, é numa crescente. Percebe a questão? Então o mundo moderno é a síntese produzida entre a Antiguidade e a Idade Média, tese e antítese. Tudo no mundo flui dessa forma, inclusive a história inteira. Perceberam a questão? Então o Hegel está dizendo o seguinte, olha, a minha maneira de enxergar o mundo é a síntese perfeita das filosofias. Aristóteles é uma boa tese, Santo Tomás de Aquino é uma boa antítese. Cara, eu sou superior aos dois porque eu estou trazendo aqui uma síntese. É assim que funciona o mundo. Percebe a questão, Natalina? Então é sempre caminhando para uma evolução. Diga, Maria Eduarda, como se ele negasse a tese para solidificar a síntese. É mais ou menos isso. Perfeito. É o seguinte, a coisa existe. Depois a coisa tem que pensar contra si mesma, para perceber os seus problemas.
esse choque tese e antítese forma uma coisa mais perfeita, um pouco mais perfeita, um pouco melhor, que é a síntese. E esse processo se reinicia. É como ele explica a repetição de erros do passado no geral, mais ou menos isso, Gabriela Fernandes. Só que perceba, a repetição dos erros do passado já não é uma repetição total. Ó, foi até bom você falar isso. Existe uma diferença de visão histórica entre Hegel e Maquiavel, por exemplo. Maquiavel diz que a história sempre se repete. O Hegel não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte, olha, a história parece que se repete, mas ela está subindo de nível. A cada volta, a cada síntese produzida, a cada nova tese, há uma espiral sendo construída em direção ao progresso. Entendeu? A Nataline pergunta, mas a modernidade não é uma antítese? Olha, Nataline, da visão que nós temos de hoje para o passado é. Mas a visão que o Hegel tinha para o passado, não. Para Hegel, a modernidade, que é ele próprio, é a síntese. Percebeu a questão? O Hegel se entendia como o fim da história. Ele fala, caramba, entendi a filosofia perfeita. Só que a gente sabe que ele errou. Por que a gente sabe que ele errou? Porque o mundo continuou girando. Hoje existem filosofias que vão dizer, olha, superei Hegel. Superei Hegel. É a minha filosofia que é a síntese. Cada hora um faz um papel, então? Sim. Mas olha só, é um papel que está relacionado com os papéis anteriores. Só que sempre um papel superior aos papéis anteriores, porque o movimento é contínuo, em uma espiral, sempre em direção ao progresso. Então, Gabriela e Nataline, para tentar responder a pergunta de vocês de maneira objetiva, é como se existisse um Deus que existia, que se percebeu e teve a ideia de criar um mundo. Tese, antítese e síntese. O mundo que ele criou flui dentro desse mesmo movimento. Então, esse mundo ele é guiado por Deus a repetir sempre esse movimento. Só que esse movimento repetido não é um ciclo vicioso. É um ciclo em espiral. Em espiral. O fim do mundo seria o fim total. Perfeito. Seria o fim total. Né? Seria a síntese do mundo para nós, mas na relação de Deus seria a negação do mundo. Talvez seria o segundo momento, eu já não sei. Entendeu? Mas uma coisa é certa. Hegel está dizendo, olha, tudo que existe flui no movimento dialético em tese, antítese e síntese. Tudo. Tudo. Até quando você vai se compreender, não é assim? O homem, por exemplo, o homem se vê existindo, tese. Depois o homem começa a pensar sobre si mesmo, ele se volta contra ele mesmo. Vai pensar ele mesmo, antítese. Depois que o homem faz esse trabalho, ele se volta para o mundo. Ó. Aí ele compreende o mundo melhor através de uma síntese. Ele vai elaborando uma síntese do mundo. Ó. Percebeu a questão? Olha que interessante. É assim que flui a realidade inteira, segundo o Hegel. Cara, esse pensamento parece esquisito, na minha opinião até um pouco esquisito, mas olha só. A academia adotou esse pensamento, a universidade adotou esse pensamento. Vocês vão entrar já no ensino superior. Quando vocês chegarem ao final do curso, olha que interessante, vocês vão ter de montar uma tese científica. Uma tese científica. E aí, quando vocês montam uma tese científica no final do curso, você vai apresentar essa tese para uma banca. Olha que doideira, cara. Você vai falar assim, olha, a minha tese é assim, 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 assado. Aí sabe o que a banca vai fazer, os professores que vão te avaliar vão fazer? Vão começar a te questionar, cara, sobre essa tese. O que essa banca está fazendo? O que essa mesa de professores está fazendo? Ela está negando a sua tese, provocando ali uma antítese. Aí você vai ter que defender novamente a sua tese contra as perguntas que eles fizeram. Só que quando você defender novamente sua tese, você vai ter superado a sua tese. Você vai estar trazendo informações novas que vão dar mais valor à sua tese. Essas informações novas que você responde às perguntas da mesa, da banca avaliadora, já é a síntese. É ali que a universidade quer que você chegue com o seu trabalho. Entenderam o movimento? Você apresentou a tese, a banca te questionou a antítese e as suas respostas formam a síntese. Olha que doideira. Não faz sentido ele se intitular como a síntese perfeita. Olha, Nataline, faz, cara. Sabe por que faz? Porque ele fala, só eu compreendi isso.
Se só eu compreendi isso, quer dizer que eu já estou no final da parada. Eu pude olhar tudo. Eu sou a síntese. O pensador que veio antes de mim, o Kant, achou que ele era a síntese. Cara, Kant não é a síntese. Eu sou a síntese. Eu vim depois dele. Agora, eu entendo o que você está dizendo, Nataline. Fala, porra, ele não pode ter sido tão ingênuo. Não vi filósofos depois dele. Só que ele achou o seguinte, todo mundo que vai vir depois dele vai meio que raciocinar em cima do que ele falou. Então ele formou a síntese. Entendeu? É nesse sentido que ele disse isso. Entendeu, Nataline? É isso. Então a história estagnaria? Seria o fim da história. Seria o fim da história. O Marx também não pensou o fim da história? O Hegel pensou antes, olha. Se o Hegel vivesse para ver Marx, ele falava, tá vendo? Ah lá, ele está se apoiando no meu pensamento. Olha como é que o meu pensamento resolveu o mundo. Meu pensamento resolveu o mundo. Sabe a questão? Existem historiadores, inclusive, Nataline, que do mundo contemporâneo, ou seja, dos dias de hoje, olhando para a história, vai dizer que o Hegel não tinha percebido, o Hegel não era a síntese, o Hegel era uma antítese. Porque eles, sim, do mundo de hoje, é que são a síntese. Entendeu? É isso. É isso. Cada filósofo, a partir da modernidade, quer ser mais rei, ó. Quer ser mais original. Quer ter elaborado ali a síntese perfeita de tudo. Entendeu a jogada? Esse é o lance. Esse é o lance. Mas voltando aqui. O que o Hegel vai fazer então? Pois bem, agora que eu descobri que tudo flui dentro de um movimento dialético em espiral, tese, antítese, síntese. Aí depois tese, antítese, síntese. Tese, antítese, síntese. E a espiral crescendo. Já que agora eu descobri isso tudo, agora eu tenho que categorizar a filosofia, as ciências, melhor dizendo, os saberes que um ser humano tem, para entender cada uma dessas partes. O que eu quero dizer com isso? Hegel vai ter que criar um saber que organiza todos os outros saberes que já existem. Porque agora os saberes, a cultura que o ser humano criou para entender o mundo, os saberes que o homem criou para entender o mundo, vão ter que ser agora organizados segundo esse movimento dialético que ele percebeu do mundo. Entendeu a jogada? Então, por exemplo, ó, você tem, sei lá, a lógica, a matemática, a física, a química, a biologia, a filosofia, a religião, as artes. Todos esses saberes já existem no mundo. São formas que o homem criou para entender o mundo. Perfeito? O Hegel não vai negar esses saberes. Ele vai dizer, olha, é necessário agora reutilizar esses saberes, reorganizando-os segundo a perspectiva daquilo que eu percebi do mundo. Segundo a perspectiva do movimento dialético em espiral. Percebeu a questão? Então, alguns desses saberes, eles vão ser utilizados para entender a tese. Outros desses saberes vão ser utilizados para entender a antítese. E outros saberes mais nobres vão ser utilizados para entender a síntese. Então, ele vai reordenar os saberes segundo um critério, segundo uma escala, no qual ele utilizou o movimento dialético que ele percebeu do mundo. Entendeu a questão? Então o mundo flui numa dialética e a maneira do homem compreender o mundo também flui numa dialética. Não é isso? Olha só que doideira. Quando pega a vida de vocês, ó. Vocês nasceram. Pá, tese. Vocês estão ali, ó. Vocês são o que são. É só afirmação. Eu sou o que sou. Tese. Perceberam? Aí vocês vão crescendo, cara. Quando vocês vão crescendo, o que você começa a fazer? Você começa a tentar se entender. Você começa a voltar contra si mesmo. Você começa a falar assim, caraca, velho. Eu tô começando a ter consciência que eu existo. Antítese. Você existe primeiro. Depois você passa a ter consciência que você existe. Você se volta contra si mesmo. Antítese. Aí depois de tanto você jogar contra si mesmo e se entender, aí você olha pro mundo, cara. Para tentar o quê? Entender o mundo à sua maneira. Para você fazer o quê? A síntese do mundo.
Percebeu? Até o crescimento de vocês flui dentro desse movimento dialético. Esse mesmo crescimento que eu citei de exemplo, o Hegel vai usar para organizar os saberes. Então vão ter saberes dentro da cultura humana que só afirmam, vão ter saberes na cultura humana que tentam negar essa afirmação, e vão ter saberes na cultura humana que visam compreender o resultado disso, que é a síntese de tudo. Entendeu a questão? É assim também que vai fluir o conhecimento humano. Percebe? E como é que ele vai fazer isso, Hegel? Ele vai reordenar os saberes humanos em três grandes categorias. Em três grandes categorias. A lógica, a ciência da natureza e a filosofia do espírito. Lógica, ciências da natureza e filosofia do espírito. Já vou adiantar para vocês. Ó. Tese, antítese e síntese. Essa reordenação de todos os saberes, mediante o critério do movimento dialético em tese, antítese e síntese, o Hegel chamou de fenomenologia do espírito. Desculpem os termos, galera, vocês vão ter que memorizar alguns deles. Olha só, o que é a fenomenologia do espírito? É a tentativa do Hegel de criar um saber que reorganiza todos os outros saberes dentro de três categorias. Perceberam a questão? Então a fenomenologia do espírito vai traçar um caminho do conhecimento para entendermos todas as coisas. Um caminho que começa com a tese, passa para a antítese e chega na síntese. Um caminho que começa com a lógica, passa pelas ciências da natureza e chega à filosofia do espírito. Então Hegel está dizendo o seguinte, olha, a melhor maneira de compreender o mundo é primeiro usando a lógica, depois usando as ciências da natureza, para depois você usar a filosofia do espírito. Se você fizer isso, se você fizer esse caminho, você vai ter uma compreensão mais real. Você vai ter uma compreensão real do absoluto. Se ligaram nisso? O nome dessa reordenação dos saberes é a fenomenologia do espírito. Fenomenologia do espírito é o nome da sua principal obra. É um livro dificílimo de ler. Dificílimo. Eu só fui entender quando um professor foi lendo junto comigo e me explicando. Dificílimo. Então a fenomenologia do espírito visa explicar essa evolução do conhecimento através da tese, antítese e síntese. Lógica, ciências da natureza e filosofia do espírito. Percebe? Então, o que você tem que decorar aí? Fenomenologia do espírito, 2 pontos. Visa explicar o caminho do conhecimento humano, reordenando os vários saberes, de acordo com o movimento dialético. Lógica, ciências da natureza e filosofia do espírito. Tá claro? Vamos primeiro à lógica. O que a lógica faz? A lógica nos faz raciocinar. Presta atenção. A lógica é o saber que nos ajuda a raciocinar. E sobre o que nós raciocinamos? Nós raciocinamos sobre 3 coisas. Isso aí tudo vai estar na folhinha. Sobre 3 coisas. Nós raciocinamos sobre o ser, a essência e o conceito. O ser, a essência e o conceito. Então, o que a lógica nos faz? Ela nos ajuda a raciocinar, primeiro, afirmando que o ser existe. Depois, nos ajuda a meditar sobre o ser, construindo um conceito, percebendo a sua essência. A gente analisa o ser, percebendo a sua essência, o que ele é, para depois, no momento final, a gente construir um conceito sobre aquilo que compreendemos. Então, a lógica, que é a primeira fase do conhecimento, a própria lógica flui através de 3 momentos. Ó. Ser, essência e conceito. Eu vejo que as coisas existem, eu entendo o que são as coisas, para, por último, criar um conceito sobre as coisas. Ó. Então, a própria lógica, que é o primeiro momento do saber, ele mesmo por dentro flui em 3 momentos. Ser, essência e conceito. Então, a lógica me ajuda a raciocinar sobre as coisas.
Eu percebo a existência das coisas, ser. Depois eu percebo que as coisas são, essência. Depois eu crio conceitos, explico o que são as coisas. Conceito. Tese, antítese e síntese dentro da lógica, que é a tese do conhecimento humano. Olha que difícil explicar essa porra. Percebe como é que muitos de vocês falam, cara, não tô entendendo bosta nenhuma, mas é difícil mesmo. Entendeu? Então vou repetir, olha. Fenomenologia do espírito, que é entender o mundo inteiro, organizando os saberes humanos. O primeiro saber é a tese, a lógica. Só que a lógica flui em 3 momentos. Percebe que as coisas existem, ser. Busca entender o que são as coisas, essência. E constrói a definição das coisas que ele entendeu, conceito. Tese, antítese e síntese. Esse movimento triádico, a tese, antítese e síntese, está dentro da tese, que é a lógica. Pelo amor de Deus, gente, vocês estão entendendo essa parada? É muito difícil. É muito difícil explicar isso, cara. E tem que explicar, porque pode cair no Enem. Por favor, respondam com sim ou não. Tô tentando. Boa, Breno. Obrigado, cara. Tentar já é um negócio. Deu para entender, Nataline? Beleza. Então, lógica é a tese no geral. Mas dentro da lógica tem tese, antítese e síntese. Percebeu? Eu vejo que as coisas existem, ser. Eu entendo as coisas, essência. E procuro explicar as coisas, conceito. A ciência da natureza são antítese da lógica? Perfeito, Daniel. O segundo momento. Já vou adiantar. Boa, Daniel. Então, lá no aspecto geral, lógica é a tese. Agora vamos para a antítese da lógica. Qual é a antítese da lógica? São as ciências da natureza. O que as ciências da natureza faz, cara? A ciência da natureza não fica só no raciocínio. As ciências da natureza negam o raciocínio para partir para a prática com a natureza. Para partir para o vamos ver, cara. Para a ação. Não é isso? O que são as ciências da natureza? As ciências da natureza são a física, a química, a biologia, a mecânica. São as ciências que vão ser muito valorizadas na modernidade. E o que essas ciências têm em comum? Cara, todas elas visam manipular a natureza para entendê-la. Então, se na lógica eu estou aqui, eu comigo mesmo, nas ciências da natureza, eu parto para a natureza, de fato. Eu vou agir dentro da natureza. E aí as ciências da natureza também vão fluir em 3 movimentos. Ó. Em 3 fases. A primeira fase é a matéria e movimento. A segunda fase são os corpos sem vida. E a terceira fase, os corpos com vida. Tese, antítese e síntese. Então, o que as ciências da natureza estão fazendo com a física, com a química, com a biologia? Primeiro percebe que as coisas materiais existem e se movimentam. Depois percebe que entre essas coisas materiais e que se movimentam, tem as coisas que não têm vida, para depois eu perceber as coisas mais complexas, que são aquelas que têm vida. Das ciências da natureza, quem trata a percepção do mundo material e do movimento é a mecânica. Quem trata as coisas sem vida é a física. E quem trata as coisas com vida é a biologia. Olha que doideira. Dentro das ciências naturais, a biologia é a síntese das ciências. É a síntese das ciências. É mais evoluída das ciências. Ela é mais evoluída do que a física, ó. Por quê? Porque a biologia está se importando com coisas da natureza que são mais complexas, que são seres com vida. A física não. A física está estudando as coisas que não têm vida. Mas a física é a negação da mecânica. A mecânica só percebe a presença das coisas. Repete as 3 fases da ciência da natureza de novo, por favor. Repito. Ó, matéria e movimento. É onde eu percebo que as coisas são materiais e elas existem. Segundo, os corpos sem vida, as coisas materiais sem vida. E terceiro, as coisas materiais com vida. As coisas inorgânicas e as coisas orgânicas. Perceberam a questão? Olha só, imagine uma aula de física na cabeça de vocês.
Quem dá aula de física, acho que é o Fábio. Acho que é o Fábio. Cara, tudo que o Fábio explica, pode perceber, tudo que o Fábio explica tem a ver com o movimento de um objeto. Um objeto sem vida. Ele não está interessado no que produz a vida. Ele pode até citar um exemplo do ser humano, mas ele não está interessado na vida do ser humano. Ele está interessado no movimento que o ser humano realizou. Então, entre um ser humano ou um bloco que foi movimentado por alguma força, é a mesma coisa. Ó, vinha um cara lá com um carro a tal velocidade, a tal aceleração dentro de tal distância. Tudo é assim na física. Sempre trata o movimento de coisa sem vida. Percebe? Isso é a física, ó. A física já passou de fase. Ela já percebeu que as coisas materiais existem, agora está estudando qual o funcionamento dessas coisas materiais sem vida. Entendeu a questão? Então a física já é uma evolução em relação à mecânica. Então a tese é a mecânica, a antítese é a física, a síntese é a biologia. A biologia ficou com a parte mais difícil e mais nobre, que é estudar os seres vivos, cara. A mecânica percebe que as coisas são materiais e se movimentam. Afirmou só. Aí vem a física. Não, cara. Tem que olhar para essas coisas. Olhar para dentro dessas coisas. Voltar-se contra elas. Tem que entender o funcionamento delas. Física, antítese. Aí depois vem a síntese, a biologia. Não. Você tem que agora entender, inclusive, as coisas que têm vida, que são mais nobres. Só que para entender as coisas que têm vida, antes eu tive que entender essas duas coisas primeiro. Entendeu? Então, numa escala criteriosa das ciências da natureza, a biologia é mais nobre. A aula que o Ronaldo dá para vocês é mais nobre, segundo Hegel. Só que perceba, todas essas ciências da natureza estão apenas na antítese no geral. Caraca, é muito difícil explicar isso daí. Ó, no geral, tese lógica, antítese ciências da natureza, síntese filosofia do espírito, que a gente ainda nem explicou. No particular, lógica. O ser é a tese, a essência é a antítese e o conceito é a síntese. Antítese agora no geral, ciências da natureza. Vamos para o particular de ciências da natureza. Tese mecânica, percebe que as coisas materiais existem e se movimentam. Antítese física, tenta entender o movimento dessas coisas sem vida. E síntese biologia, tenta entender o funcionamento das coisas mais nobres, que são seres com vida. Percebeu isso daí? Deu para entender? Se vocês entenderam, então escreve aí para mim no bate-papo. O que eu vou explicar agora? Você já tem que saber o que eu vou explicar agora. O que eu vou explicar agora? No plano geral. Perfeito, filosofia do espírito. Que vai ser a síntese dos saberes que nos ajuda a compreender o mundo. É isso aí, Nathalie. Então vamos agora para a filosofia do espírito. Na filosofia do espírito, nós vamos estudar o espírito. Ou seja, olha que louco. Nós vamos estudar o movimento geral do cosmos inteiro, da natureza inteira. A lógica só o pensamento humano. A ciência da natureza só a natureza. Agora, a filosofia do espírito vai estudar tudo. Tudo que existe. Vai englobar tudo. Vai ser a síntese perfeita de tudo. Percebeu a questão? Então, a filosofia do espírito, que é a síntese perfeita do conhecimento sobre tudo que existe, a própria filosofia do espírito se move em 3 momentos. Quais são esses 3 momentos? São o espírito subjetivo, o espírito objetivo e o espírito absoluto. Espírito subjetivo, tese. Espírito objetivo, antítese. E espírito absoluto, síntese. E o espírito absoluto, síntese. O que é o espírito subjetivo? A tese. O que é o espírito subjetivo? A tese. É quando o indivíduo humano começa a pensar e querer entender as coisas.
Por isso subjetivo, é do sujeito, é do indivíduo. Olha que legal. Se um indivíduo humano já pensou as questões da lógica, já é um expert na ciência da natureza, ele ainda está no espírito subjetivo. Ele ainda está no espírito subjetivo. Percebeu a questão? Olha, caramba, eu já sei raciocinar sobre as coisas e já sei experimentar as coisas pelas ciências. Esse camarada está ainda no primeiro degrau da filosofia do espírito. Ele ainda está na tese da filosofia do espírito. Ele ainda está no espírito subjetivo. É ele como indivíduo tentando entender as coisas. Então, a primeira fase da filosofia do espírito, que é a tese, que é o espírito subjetivo, engloba toda a lógica e todas as ciências da natureza. Olha que loucura, cara. Olha que loucura. Vocês estão entendendo? Ó, um excelente biólogo, velho. Um excelente biólogo. O melhor biólogo do mundo. O melhor biólogo do mundo. Se ele estuda biologia a partir da ordenação do Hegel, o melhor biólogo do mundo, lá na filosofia do espírito, é apenas uma tese. Ele é apenas um espírito subjetivo. Ele ainda está entendendo o mundo por ele mesmo. Pelo sujeito, por ele mesmo, pelo indivíduo, por ele mesmo. Cara, é muito difícil explicar isso. Vocês estão entendendo? Na folhinha vai estar direitinho o esquema para você acertar a questão do Enem. A aula não, a aula é mais complexa, que eu quero que vocês entendam, pô. Não basta decorar. Entendeu? Então peço desculpa para os alunos que odeiam filosofia. Eu peço desculpa, deve estar sendo porre, cara. Mas, cara, não tem jeito. Eu tenho que ser honesto com a filosofia e tenho que forçar vocês a pensarem como Hegel pensou o mundo. Entendeu? Então peço desculpa, mas na folhinha vai estar bonitinho para você memorizar e acertar a questão do Enem. Então vamos lá. Primeira fase da filosofia do espírito, espírito subjetivo. É quando o indivíduo, o sujeito, está pensando o mundo. Ou seja, quando ele está englobando já a lógica e as ciências da natureza. Já percorreu esse caminho todo. Percebe? Antítese do espírito subjetivo. A antítese do espírito subjetivo, lá na filosofia do espírito, é o espírito objetivo. O que é o espírito objetivo? O espírito objetivo é quando você começa a agir, enxerga as coisas como objetos. Você começa a tentar entender o todo como objetos. O todo, geral. Aí você parte para a prática. E é nessa segunda fase que você não está querendo apenas entender o mundo, mas você quer entender o mundo e se envolver com ele. É nessa segunda fase que está a parte voltada para a família, a sociedade e o Estado. Ou seja, é no espírito objetivo, é na antítese, que você vai ter de estudar política, ética, moral. Entendeu a questão? Ó, um excelente biólogo, ele ainda não entende o que é família, o que é Estado, o que é sociedade. Porque ele está ainda no espírito subjetivo. Ele só passa para o espírito objetivo quando ele começa a agir na família, no Estado e na sociedade, começa a compreender essas coisas. Ele então começa a estudar filosofia política, começa a estudar moral, para entender essas coisas na prática. Percebeu a questão? Então, ó, dentro da filosofia do espírito, tese, espírito subjetivo, que junta a lógica e a ciência da natureza. Filosofia do espírito, antítese. A antítese é o espírito objetivo. É quando eu começo a estudar filosofia política, ética e moral. Já entendi isso tudo, agora eu estou tentando agir na sociedade. Objetivamente. Percebeu a questão? Para chegar à síntese. A síntese da filosofia do espírito é o espírito absoluto. E o que é o espírito absoluto? Agora que eu estou compreendendo tudo, chegou a hora de eu compreender melhor Deus.
Deus, que abrange isso tudo. Só que para compreender Deus, o que eu preciso? Preciso da arte, da religião e da filosofia. Então Hegel vai defender que a arte, a religião e a filosofia são os saberes mais nobres possíveis. Professor, então a filosofia e a matemática seriam os saberes menos evoluídos? A filosofia não, é o mais evoluído. Porque para o cara ser filósofo, Nataline, ele teve que fazer todo esse percurso, cara. O percurso da lógica, depois do percurso das ciências naturais, para aí sim chegar à filosofia, cara. E digo mais, a filosofia é o terceiro estágio do espírito absoluto. A arte, religião, filosofia. Somente o filósofo pode compreender o espírito absoluto. Pode compreender Deus de fato. Olha que doideira. Doideira. Então o que o Hegel fez, cara? Ele construiu um grande sistema filosófico que mostra o movimento de todas as coisas e ainda por cima organiza o saber humano dentro dessa evolução, dentro desse movimento dialético. Então qual é a promessa do Hegel? Olha, se você fizer o percurso na ordem, cara, você vai se transformar num sábio. Você não vai amar mais a sabedoria como os filósofos antigos fizeram. Você vai ter a posse total de todo o saber, cara. Olha que doideira. Entendeu a questão? Deu para entender, Nataline? Olha que loucura, cara. Desumilde esse cara. Boa, Breno. Porra, não, exatamente. O cara é pretensioso. Isso é uma característica dos filósofos modernos, tá? Mas é praticamente impossível, né? Maria Eduarda, não. Olha, assim, é impossível compreender o absoluto. Isso eu concordo com você. Eu sou da tradição, cara. Existem coisas que são misteriosas, cara. A gente entende ali tudo meio confuso. Mas não dá para entender como é. Sabe por quê? Porque, na minha opinião, você teria que sair de Deus e olhar Deus de fora. É muita coisa, boa. E não é só porque é muita coisa em quantidade. Em qualidade também. Eu teria que sair de Deus e olhar Deus de cima, pô. Isso é ridículo. Isso é impossível. Só que para Hegel é possível. Isso é uma característica dos filósofos da modernidade. Eles criaram sistemas para encerrar as questões, como se encerrassem. Isso é uma característica dos filósofos modernos. Agora, Maria Eduarda, por um outro lado, essa caminhada intelectual que ele acabou de nos explicar é possível. Muitos homens fizeram essa caminhada intelectual. O próprio Hegel. O Hegel é um gênio, cara. O cara é um gênio, velho. É um gênio. Só que, porra, sabe? Tá entendendo? O cara tem um saber absoluto. Que história é essa, né? É esquisito. Natalene pergunta, mas ele considerava que até os filósofos antigos e que pensavam diferente dele estariam nesse último estágio? Não. Ele vai dizer, olha, os filósofos antigos trafegaram disso tudo. Agiram por isso tudo. É verdade. O Aristóteles fez esse percurso inteiro. O Hegel é um fã de Aristóteles, um fã dos antigos. Ele é um fã até demais de Platão. Falou, ó, o Platão percorreu isso tudo. Então qual é a minha diferença para a diferença de Platão? Simples. Eu estou olhando o mundo depois deles, então eu tenho uma visão mais privilegiada. Eu estou na síntese, eles estão na tese. Só que até mesmo eles na tese fizeram todo esse movimento. Percebeu, Nataline? Que doideira? Você percebe que cada área do saber caminha, cara, evolui, não tem jeito. Mateus pergunta, ele considerava que ele mesmo tinha atingido esse nível de conhecimento absoluto? Sim. Ele partia do princípio que ele compreendeu o espírito absoluto. Ele sinaliza o fim da história. Ele sinaliza o fim da história. Os marxistas acreditam nisso, né? Que o comunismo é o fim da história. Só que o marxismo está limitando toda essa filosofia ao plano material. Percebeu a questão? O Marx ele se apoiou muito num trecho do Hegel, no qual, quando o Hegel vai exemplificar o movimento de tese, antítese e síntese, ele faz um movimento entre o senhor, o servo, o senhor e o servo. O Hegel, isso aqui não é Marx, não parece Marx. O Hegel diz assim, olha, o senhor é a tese, o servo é a antítese. O servo vai ter um momento que vai perceber melhor a realidade do que o senhor. Aí, nesse momento, ele se revoluciona contra o senhor para produzir uma síntese. O Hegel diz isso. O Marx vai pegar essa ideia e vai construir toda uma sociologia e uma filosofia em cima desse texto pequeno de Hegel. Pergunta Maria Eduarda. Mas então seria como se dentro da tese também tivesse 3 fases? É. Quanto mais você vai
vai pro micro, mais você vai achando 3 fases. Quanto mais você vai pro macro, mais você vai achando as 3 fases. É sempre uma espiral pequenininha se relacionando com outra espiral pequenininha e formando uma espiral gigantesca. Entendeu, Maria Eduarda? Se eu tivesse dando aula para vocês fisicamente, materialmente mesmo, no quadro branco, já teria desenhado há muito tempo uma espiral grandona. Uma espiral grandona. Aí eu colocasse embaixo, ó, espírito subjetivo. Subjetivo. Uma espiral pequenininha. Espírito objetivo. É a espiral grandona. Espírito absoluto é o fim da espiral. Eu desenharia isso para vocês. A espiral grandona, que está caminhando em direção ao absoluto, ela é formada pela relação de várias espirais pequenas. Olha que doideira que esse cara criou, bicho. Entendeu, Marido? Cara, se você entender o pensamento revolucionário de Marx, você vê a mesma coisa. O que é a história da sociedade? É uma espiral. Onde é o fim da espiral? Onde é o espírito absoluto? O comunismo. O que é o espírito objetivo? O socialismo. O que é o espírito subjetivo? O capitalismo. Entende isso aí? Deu para entender? Cara, isso é muito difícil, tá? É muito difícil. Não se preocupem se vocês não pegarem a ideia no geral. Quando vocês lerem a folha, vocês vão pegar. Vocês vão lembrar da aula. Para quem prestou atenção, é óbvio. Então, diante disso, eu pergunto a vocês. Alguma dúvida? A hora de perguntar é agora. Varela, tem que descer a tela das dúvidas. Ai, não vi. Do nada trava, cara. Obrigado, viu? Vamos lá. Maria Eduarda Franco, obrigado. Do mesmo jeito que ele vê o mundo posterior estaria mais evoluído, por que ele nega que os posteriores a ele seriam inferiores a ele? Dessa forma, ele não estaria se negando? Não, ele não vai dizer que quem vai vir depois dele é inferior a ele. Ele vai dizer que quem vai vir depois dele vai pensar a realidade pelos moldes que ele criou. Entendeu? É nesse sentido. Tá, Maria Eduarda? Nataline, isso vai bem contra Descartes, né? Cara, vai. Vai. Porque para Descartes, o mundo é mecânico, velho. O mundo funciona de maneira mecânica. A gente tem que usar só o raciocínio. O Descartes está lá no espírito subjetivo ainda. Está lá no espírito subjetivo ainda. Entendeu uma porrada de coisa, beleza, mas ainda está preso ao raciocínio dele. A parte política de Descartes é muito fraquinha, então ele não tem um espírito objetivo. E o que dirá falar de Deus, assim? Assim, o conceito de Deus de Descartes é muito pequeno. Entendeu? Maria Eduarda pergunta, mas por que o segundo seria maior? O segundo o quê, Maria Eduarda Lemos? Entendi. É isso aí, Maria Eduarda. Ele está dizendo que as pessoas não vão enxergar mais para além disso. Vão complementar. Não vão enxergar mais para além disso. Por que o segundo seria do... Ah, tá. Entendi. O espírito objetivo é superior ao subjetivo porque você não está entendendo apenas, você também está agindo. Entendeu? Olha, quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você é um biólogo pica das galáxias, cara. Você já, cara, já entende uma porrada de coisa, você entende muita coisa. Você domina a física, domina a mecânica, domina a lógica, você entende os seres vivos, você fala assim, caralho, eu sou foda. Se você parar a sua vida aí de entendimento do mundo, você ainda está no espírito subjetivo. Você só está entendendo o mundo, da sua maneira. Para você passar a viver o mundo, você já tem que passar para o espírito objetivo, para agir no mundo. Aí você vai ter que ter uma compreensão para além da biologia. A biologia não te vai te explicar a política, a ética, a moral. Entendeu? Breno pergunta, mas se tudo tem 3 fases, teoricamente ele nunca vai conseguir entender o absoluto igual ele fala, não? Pois é, cara. Diz ele que vai e ele conseguiu. Tanto é que ele vai dizer que filosofia para ele não é amor pela sabedoria, é a posse da sabedoria. É atingir a sabedoria.
Você disse que o espiral da negação seria o maior dos três. Não, falei isso não. Ah, tá, no geral, no grandão, né? É isso aí. Não é o maior dos três. É assim, ó. Olha só. Espírito subjetivo, espiral pequena. Espírito objetivo, a espiral maior. Espírito absoluto, é o topo da espiral, cara. O cara que tá no espírito absoluto, ele tá olhando tudo de cima. Ele tá na posse de tudo. Entendeu? Foi algum tipo de erro didático que você não pegou aí, entendeu, Maria Eduarda Lemos? Mas é assim que funciona. O maior conhecimento é do espírito absoluto. O cara tá olhando tudo de cima. Segundo ele, é possível você ter a visão de Deus. Olha que loucura. Tem historiador, tem estudioso de Hegel que defende que Hegel é um gnóstico. Gnosticismo, lembra? Que era, na aula de filosofia da religião eu expliquei isso. O que é religião eu expliquei isso para vocês. O gnosticismo é quando você usa a visão divina para manipular as coisas da realidade. O pessoal fala que ele é gnóstico, mas não vou entrar nesse método que não cabe para a gente. Isso aqui é um aspecto da biografia da pessoa Hegel, né? E não cabe aqui, entendeu? Mais alguma pergunta?